Elementos mórficos. O que você precisa saber sobre os elementos mórficos? Presta atenção aqui, ó. Basicamente, os elementos mórficos, também conhecidos como morfemas, tá? Então, você pode encontrar elementos mórficos ou morfemas, são as pequenas partes que vão formar as palavras. E aí a gente tem, basicamente, olha só, o radical, temos aí a vogal temática, o tema, as desinências, o prefixo e o sufixo. Esses dois aqui, basicamente, vão formar os afixos, ok? Aquilo que a gente vai fixar na palavra, beleza? Então, vamos ver cada um deles, tudo bem? Vamos começar aí pelo radical. Olha só, o radical, basicamente, é o quê? Também conhecido como raiz. Raiz é a parte de maior significância da palavra. É a partir do radical que nós vamos formar novas palavras, tá bom? Olha só, eu coloquei o exemplo aí, a palavra gato. Bom, dentro da palavra gato, a gente tem um radical. Qual é? O gat. O G, o A e o T, tá? Deixa eu destacar aqui de marca-texto. Olha só. O G, o A e o T. Aqui nós temos o radical. Tá bom? E a partir desse radical, nós podemos o quê? Formar novas palavras. Então, a partir de gat, que é o radical, eu posso formar gato, que já está aí. Eu posso formar, olha só, a palavra gatinho. Posso formar a palavra gatinha, gatinha. Posso formar a palavra gatão. Posso formar a palavra gatas, gatas e também gatos, né? Além do gato que está aí. Isto é, perceba, o gat, o G, o A e o T, que são os elementos aí que vão formar o radical, permanece em todas as palavras que eu formei. Vamos lá de novo, marca texto aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó. Gatinho, eu tenho o G, o A e o T aqui. Gatinha, olha só, o G, o A e o T. Gatão, o G, o A e o T. Gatas, o G, o A e o T aqui. E gatos, o G, o A e o T aqui. Então, perceba que permaneceu aí essas letrinhas que formam o quê? O radical. Gat, 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 gat e gat, ok? Então, o que é o radical? É a raiz, é aquela parte que não muda, que permanece na estrutura da palavra. Beleza? É uma das partes mais importantes que você tem que reconhecer dentro da palavra, porque é a partir do radical que vamos formar novas palavras, tá bom? Temos também aí a vogal temática. O que é a vogal temática? Basicamente, vamos encontrar o A, o E e o I sendo vogais temáticas, aí primeira, segunda e terceira conjugação. Neste caso aqui, ó, eu separei o A, tá? E aí temos a palavra falar. Bom, o verbo está no infinitivo. Se eu pegar aqui, ó, falar, o radical vai ser fale, o radical. Tá? Porque a partir desse radical eu posso formar novas palavras. Por exemplo, falei, falávamos, falar. Ok? Então eu tenho aí o radical fale. Aqui eu acrescento, ó, mais o azinho, que vai ser a minha vogal temática de primeira conjugação. O a, fala. E esse fala aqui, basicamente, vai ser o meu tema, que nós vamos ver já já, tá? Então, a vogal temática ela vai se juntar ao radical para receber o que? Novos elementos mórficos, no caso, as desinências. Eu tenho um Rzinho aqui para dizer que o verbo está no infinitivo, tá? Alessio, então o que é vogal temática? Nós vamos ter, ó, a letrinha A, ou E, ou I, né? Então, primeira, segunda e terceira conjugação. E aí, basicamente, a vogal temática vai se juntar ao radical para formar novas palavras, tá? Beleza? Tranquilaço. Temos também o tema. Se você sabe o que é o radical, o que é a vogal temática, saber o tema é fácil. Porque é o tema, olha só, o tema é o radical mais a vogal temática. Então, eu tenho a palavra aí, o verbo cantar, que também está no infinitivo, ó. Então, eu tenho o radical cante, é o meu radical, aquela parte mutável, a raiz, mais a vogal temática A, minha vogal temática, mais o R definitivo. Então, o que é o tema? O tema é isso aqui, ó, canta, canta. O radical mais a vogal temática. Ficou fácil? Ficou. E aí, vou receber o quê? A desinência para dizer que o verbo está no infinitivo. E eu tenho vários tipos de desinência, beleza? Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Então, sabendo disso, o radical, a vogal temática e o tema, temos aí as desinências. Lécio, que seriam as desinências? Basicamente, é aquilo que a gente vai colocar no finalzinho da palavra para dizer se está no plural, no singular, se é masculino ou feminino, desinência de número, desinência de gênero, tá? Tem a palavra gatas aí, ó. Bom, eu tenho um radical aqui, como a gente já viu, ó, gat, mais o azinho, né, que é a minha vogal temática, e a desinência S. Esse S está me dizendo o quê? Que essa palavra está o quê? No plural.
tá? Esse azinho aqui também vai identificar que é um substantivo que está o que no feminino, tá? Então, o que é desinência? É aquilo que a gente vai colocar, fixar lá junto, basicamente, ao tema para formar novas palavras, tá? Desinência. Facinho, né? Também temos, olha só, dois elementos, o prefixo e o sufixo. Eles nós estudamos juntos, tá? Eu peguei a palavra infeliz. Bom, infeliz vem de quê? Vem de feliz. Ok. O que é o prefixo, Laís? O prefixo é aquilo que a gente coloca antes do radical. De novo, prefixo é aquilo que a gente coloca antes do radical. É só você lembrar aqui, ó, de pré, vem antes. Prefixo, eu vou prefixar antes. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais o in. Esse in aqui vai ser o meu prefixo, que eu coloquei antes do radical para formar a nova palavra, que é infeliz. Ah, Laís, muito fácil. É muito fácil mesmo, tá? Então, aí, o in vai ser o meu prefixo. E o sufixo, Laís? O sufixo é o inverso, vem no final. Então, eu tenho a palavra feliz aí, peguei o mesmo exemplo para ficar fácil, tá? Feliz. Eu acrescento aqui o formador de advérbio mente. Então, mais mente. Bom, esse mente aqui, ó, é o meu sufixo. E quando eu junto o feliz com mente, eu formo o quê? Felizmente. Formei uma nova palavra, não formei? Acrescentando o quê? Um sufixo. Tá? Então, o que é um prefixo? Que vem antes, o sufixo que vem depois. E lembre-se, olha só, o prefixo, prefixo e o sufixo, mais o sufixo, basicamente são o quê? Ó, são os afixos, isto é, aquilo que nós fixamos nas palavras para formar novas palavras dentro da nossa bela e culta língua portuguesa. Tranquilaço? Tranquilo, né? Perfeito. Você tem que saber quais são os elementos mórficos, tá? Radical, a vogal temática, o tema, a desinência, o prefixo e o sufixo, principalmente para você saber, por exemplo, as próximas aulas que nós vamos falar sobre os processos de formação de palavras, derivação, prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, e os processos de composição por justaposição e aglutinação. Belezura? Tranquilaço, né? Se ficou com dúvida, assista a aula novamente, faça anotações, beleza? E vamos agora para a próxima aula, que vamos falar sobre os processos de formação de palavras, ok? Bons estudos e vem comigo!